Amém, queridos. Então vamos lá, né? Gênesis capítulo 1. Eu vou fazer algo diferente agora, vou acompanhar com vocês ali, tá bom? Deixa eu colocar na tela. Se for possível, a gente comenta algumas coisas antes das notícias, tá bom? Amém. Olha ali, Gênesis capítulo 1, queridos, né? Vamos fazer uma oração. Meu Pai amado, nós começamos esse propósito, Senhor amado, hoje, no dia 1º de maio, Pai querido, da leitura da sua palavra, Pai. Eu peço, meu Pai amado, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a concluir, Senhor amado, essa obra, Pai. Que o teu filho, a tua filha consiga concluir a leitura da sua palavra, Pai. E mais do que isso, Pai, que o Senhor venha revelar, Senhor, a tua vontade, Pai. Venha se revelar, Pai, em cada coração, Pai. Que a partir dessa leitura, meu Pai, os teus filhos venham crescer, Senhor, no conhecimento de Cristo, Pai, na vontade, nas promessas, Pai amado, na lei, Pai querido, não como obediência da lei em si, Pai, porque a lei, Pai amado, ela se conclui através do amor. Toda a lei, todos os profetas, eles se concluem, se resumem através do amor. Então que os teus servos, Pai amado, os teus filhinhos aprendam, Pai amado, a te servir, a te honrar, Senhor. Não, Pai amado, simplesmente com boa vontade, Pai, mas com entendimento, Pai. Que dessa maneira a tua igreja, Pai amado, venha se levantar uma igreja forte, como nós temos orado e temos pedido. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Está escrito assim, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, queridos. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia, queridos. Lembra, pensa nessa aqui, queridos, né? Havia águas, né? Sobre a face do abismo, e Deus fez uma separação entre águas e águas, uma separação, ó, águas de cima e água de baixo, tá bom, queridos? Só um comentário, eu não vou pregar muito, queridos, mas eu vou comentar alguma coisinha, conforme Deus permitir. Agora o versículo 7, né? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, ó, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas, que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros do firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha que maravilha, queridos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então tinha, né, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, para fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos,
e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, olha que lindo, agora chegou, queridos, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queridos, olha isso aqui, vamos parar um pouquinho para a gente entender, ó. Então Deus criou, façamos o homem à imagem e à semelhança de Deus, tá? A ciência hoje diz que nós somos a evolução do macaco, por isso que nós não temos, queridos, né, que confiar na ciência, tá bom, queridos? Então, esses dias eu ministrei com vocês sobre 2 mais 2 ser quanto Deus quiser, né? Na matemática, a ciência na matemática, 2 mais 2 são 4, mas na ciência de Deus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele não fez isso uma vez, ele fez mais de uma vez, queridos, tá bom? E sobraram lá 12, da primeira vez, 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Então, para Deus, 2 mais 2 é quanto ele quiser. E agora, mais uma vez, né? A ciência diz que nós somos a imagem, a ciência diz que nós somos a evolução do macaco. Mas a palavra de Deus, que você que é crente, eu que sou crente, nós que acreditamos em Deus, sabemos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E mais, queridos, ó, isso aqui é lindo, ó, que nós venhamos ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? E hoje a gente vê muito homem com medo de barata, com medo de sapo, não é verdade, queridos? Então, olha, para que Deus nos criou? Versículo 27, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quem que é a imagem de Deus? O homem e a mulher somos a imagem de Deus. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, olha, para que Deus nos criou? Né? Para nós termos essa intimidade com Deus, que nós já vamos ver, e para nós sermos fecundos, para nós nos multiplicar e encher a terra e sujeitar a terra e dominar sobre todas as coisas, tá? Mais uma coisa que tem ali que eu queria que vocês guardassem: existe uma falsa doutrina, queridos, que ela é muito conhecida e infelizmente muitas pessoas acreditam que o pecado da Eva e do Adão foram ter relação sexual, queridos. Eles não eram para ter relação sexual, então o diabo ele fala que esse foi o pecado, mas esse versículo 28 ele quebra isso, quando ele diz assim, ó, quando eles abençoou, disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, eles tinham essa bênção, eles já estavam abençoados para eles coabitarem, queridos, né? E daí tem essa doutrina que fala ali, né, que o pecado, o fruto proibido era a intimidade. Amém, queridos? Não é verdade, tá bom, meus amados? Só para ressaltar isso aqui, se você já ouviu sobre isso, você está vendo ali na Bíblia que isso é quebrado, tá bom? Versículo 29. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes, e isso vos será para mantimento. Então Deus já fez isso para nós, queridos, né? Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Glória a Deus, queridos. Vamos passar para o capítulo 2, eu creio que dá tempo, porque daí conforme a gente puder, a gente vai adiantando, não é verdade, queridos? Para a gente ler, para a gente poder comentar de vez em quando, comentar um pouco mais. Vamos tentar adiantar. No Gênesis capítulo 2, no versículo 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha que lindo esse aqui, queridos, né? O jardim foi formado, foi feito para o homem, né? O paraíso, o jardim do Éden foi feito para mim e para vocês, igreja. Versículo 9, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Então quem que é caçador de ouro já sabe onde é que vai encontrar ali. Essa região, queridos, né, 2 rios desses aí são conhecidos lá, tá? Ó, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, ou Guion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Esse rio Tigre é conhecido, tá? E o que corre pelo oriente da Assíria, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Então esses 2 rios, Tigre e Eufrates, eles estão bem perto, juntos lá. É na região do Iraque, queridos, né? Na região do Iraque lá, tá bom, queridos? Então ali tem mais esse rio Guion ou Gion, e também esse rio cadê o outro aqui? O Pison. Esses rios, queridos, né? Eu não sei, eu não tenho informação sobre eles. Já procurei informações sobre eles, né? No passado, hoje eu não sei se tem, mas não tem informação sobre ele, tá? E Cuxi, queridos, é ali no norte da África. Então vamos continuar. Tomou, versículo 15, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que maravilha, queridos, né? Então Deus criou todos os animais e trouxe perante o homem, né? E o homem tinha a autoridade de os abençoar e também de dar nome a eles, né? Olha como a autoridade que Deus criou a mim e a vocês, igreja, que se perdeu por causa do pecado. Mas nós podemos voltar essa autoridade, queridos, em Jesus Cristo, tá bom? Toda essa autoridade. Glória a Deus por isso, ó. Deu nome o homem a todos os animais, no versículo 20, ó, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, fosse capaz. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Tá vendo que a gente não pode dormir, queridos, né? Não, estou brincando, queridos. Se você dormir... Glória a Deus, né? Só estou brincando, é só para quebrar o gelo. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, ó, esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora,
Um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ponto. Amém, queridos? Então vamos deixar aqui então capítulo 1, capítulo 2 para hoje. Agora são 10 horas e 58 minutos. Olha, foi até que rendeu bem, queridos. Eu acho que dá até para ler mais um. Mas vamos deixar 2 capítulos, tá de bom tamanho para hoje. Amém, queridos?